começando um novo quadro aqui no canal. Estudo Bíblico com o professor Felipe Santos. Aí, beleza, gente. E se a aluna quiser ficar com o professor, pode? Pode, hein? Só essa aluna, né? Está começando aqui no canal um novo quadro. Estudo Bíblico. Como que pode chamar o quadro? Estudo Bíblico? Estudo bíblico. Ou estudo da SES. Você falou estudo bíblico. Estudo Bíblico. Tá enrolando aí. Eu sou César Portugal, este é meu canal e este é meu marido. É o professor Felipe. E eu sinto muita vontade de me aprofundar mais na Bíblia, de conhecer mais. Sabe quando a pessoa me pergunta assim, qual a sua passagem favorita? Ou sabe quando está numa roda de conversa e fala, está lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 27, no versículo 33, que fala isso. Eu tenho muita vontade de ser essa pessoa que eu ainda não sou. E aí, o que eu fiz? Pedi ajuda pro meu marido, que é teólogo, historiador, lindo, maravilhoso, de meu Deus, pós-graduado em... Sagradas Escrituras. Esse é o currículo do meu marido, mas é meu marido, viu? E aí, esse quadro aqui agora, semanalmente, se você gostar, você já se inscreve, já deixa o like e fala, eu gostei, eu quero mais, beleza? E ele vai me ensinar. Então a gente vai começar do começo. Vamos supor que eu não sei nada de neca de pitibiriba, e aí você vai me ensinar, beleza? Okay. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, hoje nós vamos começar no Novo Testamento. Novo Testamento. Só para ser um exemplo, né? O que é o Novo Testamento, Novo Testamento. professor? Calma aí, já vamos chegar lá. Ó, seguinte. Temos duas Bíblias aqui, tá? Sai, cachorro! Olhar Pra aqui. fora, Dória. Vai. Olhar aqui. Desculpa, amor. Olhar aqui. Eu acho que aqui o foco tá em mim. Não, tá em você também. Isso. Aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Uhum. O que vai acontecer? Primeira pergunta. Qual Bíblia eu devo usar? Qualquer uma. Desde que seja católico. Não. Em questão de estudo, puramente estudo bíblico. Vamos começar do mais básico de todos. Tá. Você pode usar uma protestante, qualquer Mas um. e os livros que não tem na protestante? Para quem não entende ainda o que é a Bíblia, não vai fazer diferença. Certo. O que você tem que entender? Que a Bíblia ela não é um livro só. É um conjunto de livros que vai contar diversas etapas da história do povo de Deus. Quando chega Jesus, o que acontece com esse povo de Deus que começa a se expandir? Onde entra a igreja nisso? Onde entra bispo, padre? O que isso tudo tem a ver? Então, primeiro você tem que entender que são contextos diferentes, Certo. que foram escritos por pessoas diferentes, tá? Então, você não pode jamais pegar isso aqui, Deus me dá uma palavra, aí você abre aleatório. Não. Então, você tem que entender o contexto daquilo, saber o que você está estudando, aí sim, fala assim, Senhor, entendendo o que você fez com o povo naquele momento, o que é que você quer fazer na minha vida hoje? Então, precisa disso, você entender o contexto histórico. E quando eu abro assim é muito superficial, né? Não, isso aí você está tratando a Bíblia como se fosse uma bola de cristal. Perfeito. É até meio que idolatria isso, não é muito bom, não é legal fazer isso não. Outra coisa, aí entra na parte de você escolher a sua Bíblia. Eu sempre indico pro pessoal essa aqui, a edição de estudos da Ave Maria. Por quê? Porque quando a pessoa quer começar a aprender a estudar a Bíblia, o texto bruto vai ser igual em todas. Só que a nota de rodapé é diferente, tem páginas de introdução, tem mapas. Então você tem muitas explicações do que está acontecendo nesse livro. Então, para quem quer se aprofundar, é uma ferramenta melhor. E se você quer uma que não tem lá tanta coisa, mas igual no meu caso, eu quis aprender o latim. As notas de rodapé dessa Bíblia, elas são horríveis, né? E a fonte é horrível. Mas eu quero aprender o latim, então me basta que esteja nesse idioma. No meu caso, eu ainda estou nesse passo aqui. Isso. Vamos pegar como exemplo, para a gente entender bem como fazer um bom estudo. Sim. E a partir disso, nós vamos expandindo para outra... Vamos voltar para o começo, vamos só pegar a estrutura
Como fazer o estudo bíblico. Antes de fazer o estudo bíblico, como fazer Como fazer? Vamos entender o método primeiro. Vamos pegar como exemplo aqui, você pode pegar aí o capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Certo. Isso. Olha aqui, tá escrito PHN 2006. Olha que legal. Então, aqui ele começa dizendo, né, que naqueles dias veio João Batista pregando no deserto da Judéia. Primeira coisa, nós temos uma informação muito importante. O deserto da Judéia. Tá. Aí você para o que você está fazendo, aí você vai pensar, o que é deserto da Judéia? O deserto que fica na Judéia. Exatamente. Aí você vai entender onde fica a Judéia, região deserta. Você já entendeu o local. E nessa daqui eu sei ver onde tá? Sabe, porque aqui tem a nota de rodapé. Se você tiver com uma menorzinha... Tá. E aqui na minha tem o mapa. Tem o mapa, ó. Tem o olha mapa, acho que é no começo. Aqui, ó. Não, vai pra cá. Aqui, ó. Aqui embaixo é a região da Judéia. Mas aqui tá escrito pra eu saber? Esse aí é o mapa das 12 tribos. Aqui, ó. Aqui. Ó. Judéia, Samaria, Beleza, Galileia. vou mostrar aqui, ó. O laranjinha. Então ele tá pregando na parte deserta. E isso é legal, amor, porque quando a gente escuta as coisas, dá-se a sensação, claro, a pé tudo isso aqui é longe, mas dá-se a sensação que, nossa, né, caminhou daqui até o Nordeste, né, e é uma região pequena. Com poucas coisas, assim, mas a pé, obviamente, é longe, história, ainda né? mais para nós que estamos acostumados com o Brasil, que é tudo muito grande, pra gente dá a sensação de que é pertinho, mas é longe. Perfeito. E aí continua, né? Animada, pessoal. Pregando Ai, meu Deus. penitência e que estava chegando, né? O reino dos céus. E aí ele diz, né? Está dito pelo profeta Isaías, a voz que clama do deserto, preparar o caminho do Senhor, né? E fazer recta as suas vias, algo mais ou menos assim. Endireitar as suas veredas. Isso, seria isso também, tá? Sim, faz todo sentido. E aí ele cita Isaías, ou seja, o que você tem que entender aqui? Ele está com local, ele vai citar um profeta importante para aquela civilização. Então você entendeu o público-alvo. Ele estava falando para os judeus. Ele não estava falando para o mundo inteiro como nós estamos acostumados com o que a igreja hoje faz. Então ele tinha um público-alvo. As pessoas da Judéia, da região da Judéia, iam lá para ouvir ele. Outras pessoas distantes também, mas o fato dele usar o profeta Isaías mostra que o primeiro público que ele está falando é com os judeus, porque o cara que é da Grécia, ele não sabe quem que é o profeta Isaías. O cara que é romano, para ele tanto faz quem é o profeta Isaías. Então você vê que preparar o caminho ainda é um discurso para os judeus. Por isso que para eles vai ser muito mais difícil aceitar a autoridade de Jesus do que os outros povos. Certo. Eu vou fazer perguntas que podem parecer óbvias, mas o intuito desse vídeo é a gente ajudar e dar um estudo bem detalhado. O judeu vem do significado Judéia, é isso? Isso, da região da Judéia, do reino. Né? Mas o nome judeu deriva de Judéia. Isso. Perfeito. Tanto é que Jesus vai diferenciar judeu de samaritano. Certo, que é da outra região da Samaria. Perfeito. E Jesus era o Galileu, por quê? Porque ele era da região da Galileia, né? É tipo hoje você falar assim, todos nós somos brasileiros, mas tem o mineiro, tem o paulista... Então tudo isso, Judéia, Samaria, está dentro do território de Israel. Está dentro do território de Israel. Perfeito. Gente, E aí... Moisés... Peraí, esse negócio vai ser sensacional. É que tá um buraco aqui, vai. Aí Israel. continua, né? É a voz que clama do deserto. Cadê? Aqui. Então, João, ele tinha as suas vestes, né? De pelo de camelo e
Um cinto de couro em volta isso, em volta dos rins. Né? Dos rins, isso. Dessa região. Ele tá tentando no latim, viu, gente? Eu vou tentando. A tradução simultânea não tá tão boa assim. Está ótimo. E diz aqui, né, que ele comia, né, os seus, digamos assim, gafanhoto e o mel silvestre. Aí vai uma curiosidade legal aqui. O mel que ele comia era o mel de tâmara, não é o mel de... Inclusive eu trouxe aqui e é uma delícia. Você quer tomar? Não. Não, tá bom. Enfim, eu tá tô perdendo. comendo doce. Ah, mas é coisa didática, né? Diferente. Mas é uma delícia. É muito mais gostoso que o de abelha. Só uma colherinha. Tá. Mas você não ia dar pra alguém? Ah, mas você só experimentar não tem problema. Não, mas você não tá comendo doce. Você tá... Não. Menos. Muito menos. Se eu não gostar. Você vai gostar. É impossível você não gostar disso. É bom. É bom. É bom, bem bom. Não põe a colher, não. Vou colocar, não. Isso aqui é muito bom. Gostoso. Ela tem muito gosto da tâmara mesmo. É esse aqui que ele... Põe aqui, ó. Tomava. Não esse. Não é esse, não é essa, né? Essa embalagem. Não dessa embalagem, tá, pessoal? Porque essa embalagem é dos tempos modernos. O Felipe trouxe da Terra Santa agora. Mas era o mel de tâmara que ele tomava. Uhum. Então você tem a descrição do personagem, onde ele vivia, para quem ele falava, né, qual era o público dele. Então você já começa a entender aqui o local, isso é muito importante. Aí continua. Então saíram para Jerusalém, saíram de Jerusalém e de toda a Judéia, de toda a região acerca do Jordão. E batizados... Jordão é o rio. Jordão é o rio. Tá. O Jordão. Uhum. Batizando no Jordão para confessando, né, os seus pecados. E aí temos algo muito importante aqui, né? Veio então muitos fariseus e saduceus, né, para o batismo e disseram. Aqui é importante entendermos outras coisas. Fariseus e saduceus. Você tem ali, basicamente, no Novo Testamento, falando muito dos fariseus e dos saduceus. Pessoas dentro do judaísmo, na parte de liderança, sacerdotes, escribas, que tinham pontos um pouco diferentes sobre a fé. Alguns, né, aceitavam outros livros além da Torá, o que nós hoje vamos chamar dos profetas e tal, outros livros históricos também, outros aceitavam somente a Torá. Embora todos filhos ali de Moisés, todos de Israel, mas eram partidários diferentes. É tipo se a gente fosse dividir hoje, mal comparando, o pessoal que é da renovação, não é da renovação, o pessoal que tem um viés mais duro, digamos assim, sobre a fé, o outro que é mais carismático, mais tradicional. Então, você vê que no fundo é a mesma coisa, mas eles têm metodologias É o que diferentes. até ali o padre falando que são vias diferentes, mas comungam a mesma... Entram na mesma fila de comunhão. Para uns vai ser mais difícil a questão, a realidade do anjo, da ressurreição e tal. Assim como dentro da igreja até hoje. Muita gente fala, tem as suas visões a respeito dos milagres, Maria, Jesus e tal. Essas coisas assim. Discussões que sempre vão existir. E aí, ele fala... Ele vai fazer uma crítica a eles, né? Raça de víboras. Isso. Quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dais, pois, frutos de verdadeira penitência. Não digais dentro de vós, nós temos Abraão por pai. Pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar destas pedras filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com a água em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim
é mais poderoso do que eu, e nem sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Tem na mão a pá, limpará a sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, queimá-las-á num fogo inextinguível. Isso. Vamos parar por aqui. Ele tem uma mensagem de preparar, ele é a voz que clama do deserto. Ele é aquele que vai, né, chamar o pessoal. Gente, vamos ajeitar as vias porque o Messias está chegando. Então ele vai fazer uma crítica à classe, vamos dizer assim, de destaque naquele momento. Por quê? Porque eles haviam se desviado do caminho do Senhor. Então por isso ele usa, né? Como é que é? Prole de víboras. Uhum. Né? E faz toda essa crítica pesada e ele já começa a dar essa mensagem de tom mais apocalíptico, que vai haver uma separação, vai haver essa distinção do que é bom do que é ruim. Vocês se gabam tanto da tradição de serem filhos de Abraão, mas vocês não honram, vocês não são servos de verdade, vocês não amam, vocês não prestaram atenção no Senhor, nas palavras de Deus. E aí ele fala, porque eu estou fazendo esse trabalho, estou preparando, estou batizando vocês, pregando a penitência, mas vai vir aquele que de fato é o Salvador. Tipo assim, eu não sou nada aqui. Eu não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália, sabe? Então, a gente pode parar aqui mesmo e você vê o que você tem que fazer para você entender a mensagem. Primeiro, você tem que saber o lugar onde isso está acontecendo. Uhum. No caso aqui, deserto da Judéia, dentro do território de Israel. Segundo, quais são os personagens envolvidos? Uhum. Você tem João Batista, você tem os fariseus, você tem os saduceus e você tem uma menção a esse Messias. Então, você tendo essas informações, você consegue entender de fato o que estava acontecendo naquele momento. Consequentemente, né, você deu esse primeiro passo. O próximo é o quê? Entendendo isso, o que é que o Senhor quer para mim hoje? Vamos lá. Os saduceus e fariseus tinham uma relação muito complicada politicamente, porque naquele momento quem dominava a região eram os romanos, um povo politeísta. Então, dentro daquele cenário, você pregar que o Messias, o verdadeiro rei, o verdadeiro Salvador, estava vindo, era um problema. Você poderia trazer Roma para destruir a cidade. Então, o protesto dos fariseus e dos saduceus contra esses, digamos assim, diversos profetas, diversas pessoas que não gostavam do que estava acontecendo ali, era uma atuação muito política também, para evitar qualquer tipo de conflito. Então a vinda do Messias era um problema. Não era... Hoje nós falamos, vem, né? Vem, Senhor e tal. Naquela época, muita gente estava falando, não vem não, senão vai dar problema pra gente. Então, para você entender bem aqui, você precisa desses pontos. Aí você fala, Senhor, hoje nós vivemos isso. Hoje nós também temos crises políticas. Hoje nós temos pessoas que não querem a vinda do Senhor. Hoje nós descobrimos a nossa vocação enquanto, né, diversos João Batistas. Nós precisamos arrumar as vias do Senhor. Quais seriam essas vias hoje? Então você começa a rezar agora numa intenção consciente. Senhor, qual é essa via que eu preciso arrumar? Senhor, qual é o meu dever como João Batista? Senhor, quem são hoje os fariseus e os saduceus? Será que eu sou um deles? Sim. Né? E outro, né? Como eu devo, qual é a penitência que eu devo fazer? Que batismo é esse do fogo e do Espírito? É mais do que ficar só fazendo barulho, cantar e botar a carência para fora? Não é uma crítica negativa. Mas você vê que você deixou de fazer isso e ler qualquer coisa
você entendeu o que aconteceu lá. E você sabe como agora falar, rezar e pedir instrução para Deus. Então essas são as coisas básicas que você precisa fazer para desenrolar aí um estudo bom. Saber o lugar, saber os personagens e aí o que é que Deus quer para você hoje. Maravilha! Perfeito, amor. Então, acho que foi uma introdução. O pessoal agora vai poder acompanhar. Semanalmente a gente vai estar aqui. E aí, no próximo episódio, a gente já se aprofunda em alguma história. Mais ainda, né, do que aqui. E a gente vai conduzindo. Então, você fica ligado aqui no canal para você não perder o fio da meada. E eu aprendi bastante hoje. Acho que o Felipe defende, né, assim... Eu tenho muito da espiritualidade, ele tem muito da teoria, mas eu também vejo a importância de eu ter a teoria, né? E todos nós devemos ter, porque a gente precisa ter argumentos para defender e para explicar a história, né? Então, o intuito desse quadro aqui no canal é fazer isso, te ajudar a entender melhor a história, como eu estou aprendendo. Certo, professor? Certo. Se inscreve aí no canal, já ativa o sininho para você acompanhar tudo que vai entrar nessa playlist agora de estudo bíblico. Beleza? Beleza. Beijo pra vocês. Beijo pra você. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou o César Portugal. Sou o professor Felipe. Esse é o nosso canal. Que Deus abençoe você e até o próximo estudo, hein? Não vai faltar aula!